Nessa videoaula nós vamos usar o Web API, nós vamos aprender a consumir ela de uma Web API já criada, beleza? Sem delongas, vamos lá. Na última aula, até vou deixar a referência aqui em cima para vocês a respeito da aula que nós comentamos, nós tínhamos criado apenas este método, onde nós colocamos o get como verbo. Então notem que eu criei aqui o verbo, fiz o indicativo do verbo e fiz um método chamado com o mesmo nome do verbo, get. E aí eu criei um cara novo, totalmente diferente, com o verbo post, tá? E neste verbo post, notem que ele tem o mesmo nome de post, só para ficar a mesma referência, mas eu coloquei dois parâmetros de entrada. Tá? E aqui dentro ele faz simplesmente uma concatenação utilizando uma interpolação que está nesta linha aqui, beleza? Então o que acontece então? Nós temos lá na nossa solução um método que já foi criado, né, que veio por default já na videoaula anterior, né? Então se nós olharmos aqui, nós temos aqui o Weather Forecast Controller, e nesta que nós temos a referência do objeto que foi criado automaticamente quando nós geramos a nossa Web API. Beleza? Então está aqui ela, onde nós temos os dois métodos e cada método com o seu verbo, um com o método get e outro com o método com o verbo post, tá? Lembrando que o nome do nosso teste, né, da nossa Web API. Então vou executar aqui no nosso controller, ele vai abrir, obviamente, essa aqui que está setada como padrão, o Weather Forecast. Vamos deixar ele compilar, fazer tudo o que tem que fazer, e depois executar. Olha lá, já apareceu, já abriu o browse já com a chamada, tá? Mostrando lá a referência daquela Web API com get. Se eu vir aqui no teste, né, que já tem o get, também eu posso testar o get aqui também bonitinho, beleza? Mas a intenção não é essa. A intenção é nós utilizarmos essa ferramenta aqui, ó, Postman. Mas só o Postman eu posso fazer esses testes de Web API e fazer a modificação de verbos? Não. Você também tem um Boomerang. E o Postman, você pode baixar essa versão, a versão que fica local instalada, ou você pode usar no próprio Chrome, utilizando a versão dele interna, tá? Ah, mas e a função? A mesma coisa, eu posso estar setando os verbos, estar colocando ele e fazendo com que ele faça a chamada. Já deixei meu o Postman aberto aqui, está aqui algumas abinhas, depois ele tem todo o mecanismo de abertura aí que ele vai aparecer a tela inicial dele, tudo bonitinho, aí ele executa o Postman. Então já estou com ele em execução, né? Conforme nós olhamos no browser, já está executando. E como é que eu faço? Eu vou até minimizar aqui de novo. Lembra que tinha um caminho aqui, ó, a ser chamado? Eu vou copiar esse caminho aqui, ó. Então, ó, copiei esse caminho. Aqui nesse botão, nessa adição, ó, o que nós podemos fazer? Ó? Você dá um sinalzinho de mais, dê um zoom aqui para você enxergar melhor. Tá? Aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar toda vez que eu invoco, ele me mostra aqui tudo que eu invoquei. O que eu posso fazer aqui? Como eu tenho alguns verbos que podem ser colocados, notem que eu criei o meu método, lá a minha Web API que está exposto, com o método get. Eu posso vir aqui, ó, e lançar, ó, vou copiar aqui, ó, aquela chamada. Fazendo isso, um detalhe, notem se algumas das configurações não estão ativas. Por exemplo, aqui, ó, ele está pedindo para verificar SSL. Como eu não tenho certificado, é um teste, eu vou desligar isso daqui, ó. Então desliguei, volto lá de novo. Agora eu vou submeter. Então quando eu faço o send, ele vai bater na Web API. Se a Web API estiver ok, ele retorna a mensagem de 200, que dizendo que é tudo com sucesso, né? Retornou e fez a devolução. Notem que legal, olha que interessante. Ele fez a devolução da Web API. Então eu posso fazer os testes na Web API usando o Postman. Através do Postman, eu posso fazer utilizando cada um dos verbos conforme eu vou criando e fazendo a utilização e a chamada conforme eu fiz aqui para o nosso método get. Mas o get eu poderia muito simplesmente testar no browser lá, ele testaria normal. E como é que eu testo com post? Vou deixar esse cara aqui, vou abrir uma nova abinha, Notem que a URL é a mesma. Só que lá internamente eu tenho os dois verbos para serem invocados, né? Lembram que nós tínhamos aqui com o verbo
get, ele bateu, chamou, fez a devolutiva, e agora com o post. Eu venho aqui agora e mudo o verbo. Ó. O ato de eu mudar o verbo, quando eu chamar o controller, ele vai identificar e já vai derrubar direto para esse camarada aqui. Ó. Então vamos enfocar aqui a chamada. Ó. Chamei, ele foi lá, chamou, opa, alguma coisa aconteceu, vamos ver os nossos settings aqui, opa, está habilitado, por isso que ele não vai chamar. Vou chamar de novo. Notem que eu não passei parâmetros de entrada, então ele não fez a interpolação. Então o que eu faço para fazer a interpolação e acertar no ponto certo aqui com a interpolação? É simples, agora eu venho aqui, quais são os dois parâmetros de entrada que eu tenho? Eu tenho dois parâmetros de entrada, login, e o outro parâmetro que eu tenho de entrada é a minha senha. E quais são os valores? Aí eu, obviamente, o meu aplicativo que efetuar essa chamada, ele vai passar corretamente quais são os parâmetros. Eu vou passar aqui, ó. Por exemplo, eu vou passar o meu nome como se fosse o login e uma senha, caso eu tenha uma senha. Fazendo isso, olha o que vai acontecer aqui embaixo na devolutiva do resultado. Lembram que tem uma interpolação dos dois parâmetros de entrada? Eu vou invocar para ver o que acontece. Ó. Fiz a chamada, estou invocando. Olha que interessante, ele me devolveu conforme o parâmetro. Então vamos supor, ó, vou colocar aqui tudo direitinho. Coloquei aqui agora dois pontos. Agora eu vou até mexer na senha aqui, deixar a senha um pouco com uns números a mais aqui. Ó. Vou fazer a chamada, olha lá, chamou e fez a interpolação trazendo o resultado conforme a minha interpolação que eu criei lá. Então notem que o método post está funcionando como parâmetro de entrada e está fazendo alguma coisa. É óbvio, eu ia fazer um teste de login, checar ele no banco de dados e assim por diante. Mas aqui eu queria demonstrar para vocês os dois verbos, o verbo mais utilizados, o get e o post, e utilizando esses dois verbos, eu estou fazendo as duas devolutivas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, depois eu vou dar mais detalhes em outros verbos, por que criar cada um dos verbos, mas por enquanto eu vou ficar aqui apenas com os testes, eu quero que vocês testem, comentem, fala se deu tudo certo aí com vocês, beleza? Então eu espero ter ajudado nessa parte de consumir o WebAPI utilizando o Postman. Lembrando que depois eu até posso deixar o link tanto do Postman como do Boomerang, mas o Boomerang no próprio browser você acha ele, consegue colocar lá a adição junto no Chrome, beleza? Um abraço pessoal, obrigado aí pela